Oi, minhas irmãs. Então, continuando o estudo de Romanos 5, eu quero ir para a segunda parte agora, a partir do versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva de Cristo e a transgressão de Adão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse texto ele é muito lindo, né? Ele deixa muito claro que não se pode comparar a transgressão de Adão com a dádiva de Cristo, porque a dádiva ela é muito maior. O pecado ele entrou por meio de um só e aí condenou a todos. Mas toda essa condenação, ela foi transformada em justificação por meio de um só, que é Jesus Cristo. Portanto, quando a gente julga alguém dizendo aquele não tem mais jeito, essa situação está perdida, é alguém irreparável no pecado, nós estamos limitando o sacrifício de Jesus. Porque a graça, ela é o oposto do pecado. Então, a desobediência de Adão foi a porta que abriu o caminho por meio do pecado à entrada da morte. E pela obediência de Cristo abriu-se a porta da graça, por onde entrou, da justificação de Cristo, por onde entrou a graça. Então, quando nós nos apropriamos dessa graça, quando nós vivemos nessa convicção, crendo que por meio dele, por meio de Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados e todos aqueles que entrarem pelo caminho da graça, pelo caminho da justificação, por meio da fé e da obediência à palavra, estão salvos. E é muito lindo, porque faz toda essa comparação entre Adão e Jesus. E quando nós nos chegamos a Jesus, nós estamos como Adão. Mas quando nós nos apropriamos do sacrifício de Cristo, crendo que Ele é nosso Senhor e nosso Salvador, diante de Deus nós estamos nos tornando igual ao Filho dele, que é Jesus. É muito poder, é muita graça, é muito amor. E nós temos que caminhar nessa convicção de que Ele nos amou, de que Ele nos perdoou, de que Ele nos tornou filhos, filhas, herdeiras, coerdeiras. E nada pode mudar isso. Em nome de Jesus.